Fala pessoal, e o Flamengo que hoje homenageou aí o Bruno Henrique e o Arrascaeta, né, os pais do Botafogo, quando o assunto é final. E contra ainda mais o time do Botafogo, os caras deslancham aí em fazer gol, né, os caras jogaram demais e tem informação aí do time da Gávea, né, tem as últimas informações do Mengão. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre o Flamengo, as notícias do Vene Casagrande, os drones e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Para o torcedor pensar com quantos títulos vocês vão terminar esse ano, competições não faltam, né? Boa tarde a todos. Olha, fico muito feliz, mais uma vez, marcando meu nome na história do clube. Começando o ano com o pé direito, muito importante. E temos um ano muito longo pela frente, que a gente possa ter um ano com mais título, chegar no final do ano conquistando o nosso objetivo, e isso é o que todo departamento de futebol quer. A gente começou muito bem, fizemos uma pré-temporada muito boa, mas isso não quer garantir nada, não quer garantir que a gente vai ganhar tudo que conquistar. Com certeza a gente vai tentar, vai dar o nosso melhor para que esse ano seja um ano vitorioso. A gente sabe que vai competir com grandes equipes, mas temos total confiança no nosso grupo, no nosso elenco e a gente vai tentar, como falei, a cada jogo ver ele como um marcador. Falou agora. Eu tento falar sério aqui, mas não dá. Não, Rapidinho. Só a tela aqui, só a tela aqui que eu vou dar, inclusive, a sugestão aqui. Bruno Henrique, 282 jogos, 97 gols, 52 assistências. É um absurdo ele na história do Flamengo. 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão do Brasileirão, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 1 Recopa, 4 Cariocas. Pelo amor de Deus. Arrascaeta, 293 jogos, 73 gols, 89 assistências. Mesma coisa que o Bruno Henrique ali em número de títulos, né? Estão juntos aí desde 2019. Gente, é um absurdo. Neste ano, o Bruno Henrique vai chegar a 100 gols pelo Flamengo e o Arrascaeta 100 assistências. Vai. E olha só o que eu tô falando aqui. Eu adoro pautar a imprensa, né? Eu vou falar agora aqui, o pessoal anota e daqui a pouco vai fazer matéria lá, estatística. Sunshine. Bruno Henrique, o Gabigol não está na Libertadores, porque ele foi pro Cruzeiro. O Bruno Henrique tá. O Bruno Henrique pode passar o Gabigol e ser o maior artilheiro brasileiro em Libertadores. Aguarda aí. Quantos gols faltam mesmo? Ele tá um pouquinho atrás do Gabigol. O Gabigol chegou a 30, né? Deixou pra trás o Luizão. O Bruno Henrique tá na casa dos 20. O Bruno Henrique vai continuar aí disputando Libertadores com chances de título com o Flamengo. No primeiro semestre uma não é nem o boa Pedro. chance, como o Gabigol saiu e tá fora da Libertadores, o Bruno Henrique passar o antigo companheiro na galeria de artilheiros da Libertadores. Anota aí. Imaginou no mesmo jogo o Arrascaeta chegar a 100 gols? É que o Bruno Henrique vai chegar antes. Porque são 100 assistências do Arrasca. A 100ª assistência do Arrasca é o 100º gol do Bruno Henrique. Aí seria demais. Não, vai sair, o gol do Bruno Henrique vai sair rápido. Eu também acho que vai sair só antes. 3. Vai sair antes. Já no Cariocão, meu Cariocão querido, já vai sair. O que sai antes? O 100º gol do Bruno Henrique ou você modelar a sobrancelha que nem ele? Ficou uma dica aqui, inclusive. A sobrancelha eu não reparei. Porque o Pedro falou que vai platinar igual a Arrascaeta. Aqui, ó, o Pedro a gente desafiou. vai ter o Pedro platinado igual a Arrascaeta e você com a sobrancelha do Bruno Henrique. Eu não vou platinar o meu cabelo, eu só vou pintar se for de laranja e a Holanda ganhando algum título importante. Aí no Eurocopa, uma Copa do Mundo. Vai rolar, esquece. Aí eu pinto de laranja meu cabelo. Pedro desafiou o Bubu, porque eu tava comentando com o Pedro aqui sobre o Arrascaeta, o estilo e tal. Ele falou assim, eu vou fazer isso pro carnaval. Aí falou pro Bubu, você topa? Aí o Bubu falou, só se for laranja o cabelo, não Se loiro. você fizer o laranja, eu vou descolorir meu cabelo. Carnaval, por favor, mandem vídeos aí pra Fã do Esporte, por favor. Você topa? Saudade da São Clemente, cara. É o desafio. Eu parei de morar no Rio, a São Clemente foi pra segunda divisão, não volta mais, cara. Não muda de assunto, não. É verdade. Vai colocar laranja. São Clemente, cara. Tá Gigante aurinegra da Zona Sul. Ele entrou na sua cabeça, eu percebi que você tá ele não fugindo consegue fazer isso, cara. Não tem fugindo, essa capacidade. Não responde, tá fugindo. Você entrou na cabeça dele. É isso. Agora você tem a capacidade de fazer isso aí, ó. Mostra aí, vamos lá. Mostra aí. O quê? Divide a tela aí, divide a tela aí. Cuidado que você vai divide a tela. Vamos, essa sobrancelha aí. Não vai fazer esse detalhe? Sabe que eu já tive muita ajuda aqui do meu staff, né? Tem um staff aqui. Você tem um staff? Que cuida do meu cabelo, sobrancelha, a pele, a barba. Você já falou pro Aliás, teve alguém aqui que falou, poxa, eu gostava mais de você com barba.
É surpreendente que falou isso, viu? Surpreendente. Aí você já tá pensando em deixar a barba crescer. Tô com saudade da sua barba. Eu falei, eita. O que você passava na barba? Fala pro William. Não, tinha um cremezinho ali, né, Não, que o meu Tchuk barbeiro Tchuk. arrumou. Ah, aqui o Tchuk-Tchuk. Que eu não sou o criador do Tchuk-Tchuk. O Tchuk aqui salva muita gente. Exatamente. Mas a Algumas sobrancelha de fato dele pinceladas. tá bem feita ali, né? A minha tá um pouco grande. Eu voltei de férias, né? Mas é melhor porque destaca mais o detalhezinho ali na Vou sobrancelha. dar um tapa mais. na Fica legal. sobrancelha também Cadê? aqui. Precisamos dar uma parada mesmo ali e tal. É muita expressão, né? Muito bem. Muita expressão. Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta são os pilares desse Flamengo? Gerson. Opa! Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e a atuação do De La Cruz no... É difícil, né? Porque você fala, tem o Wesley vivendo a fase que tem. O Pulgar, será que fica? O Pulgar jogando que O jogou. Pulgar parece que quer ficar agora, O hein? Pulgar jogando que jogou e reabrindo conversa para renovação pela qualidade. O Felipe fez isso muito na coletiva. O Gerson, para mim, é o grande nome desse time. Não é o Bruno Henrique ainda. O Bruno Henrique teve uma grande decisão, um grande jogo de Supercopa, resolveu. Agora, o grande nome do Flamengo nos últimos meses é o Gerson. O Arrascaeta, a gente último ano. precisa entender em que contexto ele vai ser inserido, né? Qual é a real condição dele. Agora, para mim, o pilar do Flamengo é o Gerson. Agora, quando eu falei De La Cruz, é que eu acho que o De La Cruz jogou mais que o Gerson no domingo, inclusive. Sim. E você tinha uma dúvida sobre o De La Cruz, tinha questões também físicas, lesão, recuperação. E ele faz um jogo domingo de muita intensidade, o jogo inteiro. Como é que você briga com o negócio do Kanté? 70% do planeta é coberto por água e o resto é coberto pelo isso. Kanté. E eu tinha uma dúvida até, porque o De La Cruz, para mim, é o que o Botafogo poderia ter de espaço passava para mim pelo De La Cruz. Eu queria avançasse e subisse, talvez na ausência da recomposição, o Botafogo atacar ali, jogar em velocidade nas costas dele, não. Chegava, à medida que o jogo foi se abrindo pro Flamengo, o Flamengo travando ali Gregory e o Marlon Freitas, ele foi chegando, foi jogando, foi distribuindo, participa muito do jogo, não faz os gols do Bruno Henrique, não tem talvez o destaque do Wesley passando, a categoria do Gerson, mas participa do jogo inteiro, que era algo que ele não conseguia fazer no segundo semestre do ano passado, né? E prejudicado, lesionado, ficou fora, demora a entender. Então, acho que vai passar muito por esses caras. O Bruno, decisivo. O Arrascaeta, acho que ele é genial, em forma, talvez é o grande medo do futebol brasileiro, mas passando ali por Gerson, De La Cruz e Pulgar. Ô, Zé, como é que funciona no vestiário você chegar, olhar, por exemplo, caras como Bruno Henrique e Arrascaeta, com a quantidade de títulos que eles têm nesse clube, no Flamengo, com os números que eles têm, sendo fundamentais nesses títulos todos. Como é que são dois caras assim no vestiário? O que eles representam para um grupo? Eles representam muito, William. Pelos títulos, não só pelos títulos, mas por aquilo que eles fazem em campo, né, pelas referências que são quando estão em campo. Mas eu acredito que mais é o comportamento diário, né? As atitudes diárias é que os transformam em grandes líderes, em referências, porque às vezes você tem jogadores fantásticos, mas como seres humanos são péssimos, e aí você não consegue conviver, você atura, né? Beleza, você suporta porque o cara vai lá e tal, mas não é o caso do Bruno e nem do Arrascaeta, pelo menos as informações que eu tenho, assim, que são pessoas fantásticas, são pessoas simples, que gostam de brincar com os jogadores mais jovens, que sabe que é um pouco mais, como diria Bubu, né? Old school. É isso, porque tem muita gente aí, né, que nas frentes das câmeras são isso, aquilo, tal, né, Pedro? E beleza, fecham as suas cortinas, apagam-se as luzes, meu Deus do céu, é difícil de aturar. E esses caras nem sempre no vestiário eles são queridos. A impressão que eu tenho do Bruno e do Arrascaeta é que são pessoas bem muito queridas dentro do vestiário, né? Pela postura. É aquela história do cara que chega, o cara tem um currículo fantástico e tal. Mas uma mala. Se o cara não jogar, William, o cara pode até ser gente boa, mas se o cara não jogar, não é que eu respeito, mas a admiração não vai ser nunca mesmo. Claro, lógico. Entendeu? Então, assim, tem muitos comportamentos dentro de vestiário que as pessoas não sabem, mas... deixa eu ficar para falar. Vamos lá para o Flamengo. Sem desviar a pauta, não posso deixar de perguntar para o Cícero Melo o que ele achou do Luka Doncic nos Lakers. Porque o Cícero, não é verdade? É um tremendo fã de NBA. Torcedor raiz do Detroit Pistons. E aí, hein, Cícero? É verdade. Torcedor do Detroit Pistons.
O Doncic, eu acho que foi uma loucura do Dallas. Não entendi o Dallas fazer essa troca, né, de um jogador de 25 anos por um jogador de 32 anos. Tá certo que o Doncic está aí se recuperando de lesão, está acima do peso, mas vai ser o grande jogador da franquia do Lakers nos próximos anos, principalmente depois que o LeBron James se recuperar. Saindo da NBA para o Flamengo, estamos ainda aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Jogadores se representaram esta manhã, depois da folga de ontem, segunda-feira, depois de conquistar aí a Supercopa Rei, que é a antiga Supercopa do Brasil, domingo lá no Mangueirão, em Belém do Pará, 3-1, a vitória contra o Botafogo. Quem não participou do treino dessa manhã foi o lateral direito uruguaio Varela. Ele foi liberado pela diretoria para o velório e enterro da sua mãe, Carmen Beatriz Oliveira, lá em Montevidéu. Nossos sentimentos aqui ao Varela e toda a sua família e os amigos. Ele não vai jogar na quarta-feira, nesta quarta-feira amanhã, pelo Campeonato Carioca, 8ª rodada da Taça Guanabara. O jogo é contra a Portuguesa, mais uma vez fora do Rio de Janeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Flamengo que ocupa a 5ª colocação, com 10 pontos ganhos, 6 jogos, 3 vitórias e um empate. 2 derrotas, 55% de aproveitamento, está fora do G4. Se vencer, volta ao G4, que classifica os 4 primeiros para as semifinais do Campeonato Carioca. Uma notícia de agora há pouco, né? Rogério Maia, treinador de goleiros do Flamengo, está saindo do clube. Ele acertou com o Santos Futebol Clube, está indo para o Santos e no seu lugar vai ficar aquele que era o seu auxiliar, Thiago Heller, irmão do Fabiano Heller, aquele ex-zagueiro, ex-volante que jogou em vários clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense e muitos outros. Depois do treino, 2 jogadores, Arrascaeta e Bruno Henrique, deram uma rápida entrevista coletiva na sala de imprensa. Antes foram homenageados recebendo a camisa de número 14 do José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, em referência aos 14 títulos que eles conquistaram nesse jogo contra o Botafogo. Passaram a ser o recordista de títulos da história do Flamengo, superando ao Zico, ao Júnior e ao Gabigol, que tinham 13 títulos. Eles falaram sobre essa conquista e o Arrascaeta falou também quando vai ter condições de atuar os 90 minutos. Ele vem atuando sempre no segundo tempo, depois de uma cirurgia no joelho, está recuperando a forma física. Fico muito feliz, mais uma vez, marcando meu nome na história do clube. Começando o ano com o pé direito, muito importante. E temos um ano muito longo pela frente, que a gente possa ter um ano com mais título, chegar no final do ano conquistando o nosso objetivo. Todo começo do ano a expectativa é muito grande, como aconteceu em anos anteriores. Tem hora que dá certo, tem hora que não. A gente começou muito bem, fizemos uma pré-temporada muito boa, mas isso não quer garantir nada. Na parte minha física, eu acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo, que para mim é o mais importante, porque praticamente tive quase 2 meses sem jogar. Mas também tenho que entender os prazos que tentar jogar 90 minutos, ver que o joelho fica bem, que não tem problemas. Então a gente vem fazendo todos os passos certinhos, treinando aos poucos, sentindo-me cada vez melhor. Então tomara que a gente, o mais rápido possível, possa estar de volta ajudando meus companheiros. Uma última e boa informação para o Felipe Luiz, o técnico, e para a torcida rubro-negra. O chileno volante Eric Pulgar, que só tem contrato até o final do ano, já tinha manifestado o interesse que não ia renovar o contrato, que ia jogar no futebol da Europa, mudou de ideia, já está negociando com o Flamengo para a renovação desse contrato. Ele que é titular desde o Sampaoli, em abril de 2023. 104 jogos, 2 gols, 9 assistências e 5 títulos conquistados pelo Flamengo. Deve permanecer no clube, então. É titular absoluto do técnico Felipe Luiz. Isso não inviabiliza a contratação do volante brasileiro Jorginho, 33 anos, do Arsenal da Inglaterra. O Flamengo está negociando, cada vez está crescendo um pouquinho essa contratação e ele deve vir para o Super Mundial de Clubes no meio do ano nos Estados Unidos. E ó, depois desse título da Supercopa que o Flamengo ganhou, o Flamengo voltou o quê? Suas forças agora para o Campeonato Carioca. A gente vai ver um VT e na volta tem drones de Vene Casagrande. Era isso que tu tava catucando aí no celular? Também. Sobre Jorginho também. E sobre Pulgar. Rodou. Pulgar. Pode rodar. A semana do rubro-negro começou da melhor forma possível. O primeiro título do ano e o segundo da era Felipe Luiz.
com uma marca de apenas 18 jogos oficiais no comando da equipe. E o técnico já deixou claro que vai em busca de mais taças na temporada. Agora o time tem um estadual pela frente. Ontem, os jogadores que não iniciaram a partida contra o Botafogo ou tiveram poucos minutos em campo treinaram no Ninho do Urubu, como o caso de Juninho, Arrascaeta e Luiz Araújo. Nesta terça, Felipe Luiz volta a contar com todos os jogadores à disposição, já que na quarta tem jogo contra a Portuguesa em Uberlândia. E na sequência, o Flamengo terá 3 clássicos pela frente. Já contra o Fluminense no sábado, além de voltar a enfrentar o próprio Botafogo pelo estadual e, por fim, encara o Vasco. No momento, o rubro-negro é o 5º colocado na tabela com 10 pontos. Mesmo com a perda de Alcaraz, o Flamengo mantém seus principais jogadores e trabalha nos reforços precisos para o elenco. O ano do rubro-negro está apenas começando, mas já pode se esperar bastante dessa equipe. Muito bem, Vene Casagrande. Tem reviravolta na situação do Pulgar, Vene, é isso? Olha, eu não gosto. Seria reviravolta a palavra? Eu não trato como reviravolta porque, assim, ele tem contrato com o Flamengo. O que mudou foi a opinião dele e a visão dele. E agora, o que fez ele mudar a opinião e a visão dele, eu não sei. Muita gente acredita que é por conta do bom ambiente que ele está vivendo novamente no Flamengo, que ele entende que o Flamengo, de fato, esse ano pode ser a casa dele. O que aconteceu? Vamos contextualizar. Durante a pré-temporada do Flamengo, lá nos Estados Unidos, o principal empresário dele, o Fernando, que é chileno também, conversou com a diretoria lá nos Estados Unidos e avisou a diretoria do Flamengo, olha, o Pulgar não vai renovar. E aí o outro empresário dele, que é brasileiro, o André Cury, chegou a trazer uma proposta de 4,5 milhões de euros do Rennes, a pedido do São Paulo, o clube francês. O Flamengo foi e rejeitou, mas aí o André Cury virou para a diretoria e falou, olha só, vocês vão recusar, mas ele não vai renovar. A diretoria virou para ele e falou, beleza, ele que fique aqui até dezembro jogando, porque ele é um jogador extremamente importante. Agora, o empresário dele, o André Cury, ligou para o Flamengo e avisou, olha, o Pulgar mudou de ideia. Ele topa iniciar uma negociação para renovar o contrato. E agora eles vão conversar. Ainda não tem uma negociação, ainda não tem nada avançado. O que tem é agora o Pulgar querendo ficar e o Flamengo querendo renovar. Isso que tem. Ou seja, já estão falando a mesma língua. Agora, eu não posso chegar aqui e dar com certeza que ele vai renovar o contrato. Mas a partir do momento que as duas partes querem, acredito eu que seja questão aí de alguns ajustes para ele renovar o contrato dele. Eu acho que seria um baita acerto. Eu trataria até como uma contratação. Porque o Pulgar hoje é um jogador, assim, na minha opinião, peça fundamental no time do técnico Felipe Luiz. E o próprio Felipe Luiz fala isso, que ele é jogador de nível Barcelona, para jogar no Barcelona. Enfim, concordando ou não com o Felipe Luiz, o Pulgar hoje no Flamengo é peça crucial no esquema tático. Tanto é que quando ele está em campo, o meio de campo do Flamengo performa de uma maneira bem melhor na ausência dele. Então acho que o Flamengo sim tem que tratar essa renovação aí como prioridade. A antiga gestão, na minha concepção, deu mole porque ficou arrastando com a barriga. Quando chegou no final da temporada, ele mudou, falou, não, agora também eu que não quero. Agora, se ele quer nesse momento, se eu fosse o José Boto, a diretoria do Flamengo, correria para renovar, para ele não mudar de ideia novamente. Renova o contrato logo e garante a permanência dele por mais um longo período. E ele é um jogador extremamente importante, o Lucas Pedrosa, como a gente fala desses camisa 5 no futebol, né, que é o primeiro volante ali, ou antigamente chamavam o cabeça de área, né, mas enfim, essa importância hoje no futebol sempre teve, mas agora, até pra roda girar, eles são personagens, e eu acho que o Pulgar é um personagem importante pro Flamengo, hein, Pedrosa? Sem dúvida, Fernanda. Eu até cogitei aqui por essa mudança de opinião, pensando até numa Copa do Mundo, né, porque em 2026... tem Copa do Mundo, ele jogando no Flamengo, ele ficaria muito mais exposto, digamos assim, no melhor futebol da América do Sul e também com a bola que ele joga para ser convocado e jogar uma Copa do Mundo. Mas o Chile tá muito mal nas eliminatórias. Então eu acredito que o que tenha feito ele mudar realmente foi ele entender que o Flamengo, cara, coloca ele em condições de disputar os principais títulos no continente que ele tá jogando. O Flamengo vai jogar um Super Mundial. Muito provavelmente o Flamengo vai jogar outros mundiais aí nos próximos 5 anos, digamos assim, se ele quiser renovar. Pulgar, tecnicamente, é muito bom jogador, um cara que faz passes verticais, que tá sempre de cabeça em pé, tá longe de ser só aquele camisa 5 que morde. Inclusive, eu acho que ele tem que melhorar um pouco, já falei aqui na questão dos cartões amarelos, ele toma muito cartão bobo, mas tecnicamente ele é um volante que eu sempre falo aqui, sobre prateleiras no Brasil, ele é um volante de primeira prateleira no Brasil. E acho, inclusive, que apesar da contratação do Jorginho, isso não afeta o Pulgar. O Jorginho vai disputar a posição, na minha opinião, como segundo volante. Claro que ele pode fazer primeiro volante? Pode. O Flamengo pode jogar com o Jorginho na vaga do Pulgar? Pode, mas eu não vejo o Pulgar perdendo essa vaga, porque ele é um jogador que hoje é único no Flamengo.
É por isso que eu gosto de trabalhar com o Pedrosa. Trabalhar com os melhores, assim. Ele é muito inteligente. Sabe por quê? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz a um dirigente do Flamengo. Qual? Vem cá, beleza, o Pulgar muda de ideia e vocês renovam com o Pulgar. E o Jorginho, que teoricamente vem para ser volante, o que vocês vão fazer? Não muda nada. Não muda nada, até porque o Flamengo está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Jorginho. Faz sentido você, depois de uma longa negociação, sentar, conversar, se reunir com ele 3 vezes por videochamada, desistir porque o Pulgar mudou de ideia para renovar o contrato. Até porque, embora o Pulgar tenha mudado de ideia, ninguém pode garantir que a renovação vai ser feita. Perfeito. Depende de um acordo. Depende do que o Pulgar vai pedir, depende do que o Flamengo vai oferecer. Agora, o Jorginho, você não pode deixar de contratar o Jorginho, assinar um pré-contrato com ele para tê-lo a partir do meio do ano, antes mesmo do Super Mundial, porque o Pulgar resolveu mudar de ideia. E outra, se ele vier para a função do Pulgar, o Pulgar que jogue muita bola para continuar sendo titular e o Jorginho que jogue muita bola para recuperar ou ter a vaga de titular. Então quem tem a ganhar é o Flamengo, tendo dois jogadores daqui super a pouco importantes. você vai falar mais sobre o Jorginho, tem drone do Jorginho. Agora eu vou te mostrar, porque eu amo trabalhar no SBT. Esse ano, a gente tá aqui em 25? 25. Esse ano, eu tô indo pro meu eu tô com 9 anos aqui, hein? Sim. E eu feliz com 3. Vem. Estamos, Vene. Põe na tela aí. Terço. Por favor, eu falei que hoje eu tô um pouco carente. Mas eu gosto de conversar com vocês. Eu adoro quando sai uma polêmica de pipoca, de camarão na pipoca, queijo na pipoca. E aí a gente tem imagem do nosso Lucas Pedrosa com a Sandy. Com a Sandy. Aí o povo, e o drone do Vasco, não sei o quê. Tá o Pedro. Vamos querer, hein, Pedrosa? Vamos querer, hein? Olha aí. Pô, que parece. Pedro. De relance? Não. Passando assim, ó, com o mouse pra baixo. Eu já falei aqui. Eu voltaria. Eu falei, o que Pedrosa tá fazendo com a Sandy aqui? A minha característica é dar a César o que é de César. De relance, até porque a camisa do SBT é azul. É isso. Dá pra confundir. É a barba e a camisa. O shape não, pelo amor de Deus. Porque o meu shape é muito melhor do que o desse rapaz aí. Não. Pô, eu malho todo dia, né? Não. Mas também não me importaria em nada tirar uma Não, foto e os com a olhos Sandy. não tem nada a ver. É só Mas realmente de a relance barba dá. e a careca. De relance A barba e a careca. Botar um óculinho nele, ô Vene, faz a batidão, hein? Eu ia até perguntar, pô, maneiro, a Sandy pediu pra tirar foto com o Pedrosa. Pediu, isso aí é verdade. Ó, a página. Se botar o óculos, dá pra fazer igual o sósia do Neymar, parar o shopping. Esse vídeo é bom. Olha aqui, ó. Coisas que só acontecem com o Vasco, foi a página que repostou. Aí eu fico me perguntando, onde é que vocês arrumam essas coisas? O homem achou uma foto de alguém com a Sandy, eu acho que é o estilista, alguém que fez a festa dela, não sei, e já pegou e já botou, o troço tem sei lá quantas mil visualizações. Já tem uns 400 mil já. Olha aqui, gente, sério, eu fico Você impressionada viu? com a bobagem que criatividade. bomba, pô. Graças a Deus, hein? Ô, Vene Casagrande, drone, manda aí, gente, ó, hashtag SBT Esportivo, criançada, galera que para o almoço aí da empresa pra assistir a gente, que bota o horário do almoço pra assistir a gente, manda no Twitter, tá? Manda aqui, ó, no Twitter. Ô, Vene Casagrande, Jorginho, fala o que você tem de drone sobre ele. Eu basicamente fiz a introdução aqui, né, relacionado ao Pulgar. É isso, é questão de tempo para ele assinar um pré-contrato, porque o Jorginho já aceitou o projeto do Flamengo, tá muito animado, já se reuniu com o Felipe Luiz uma vez, por videochamada, com o José Boto 3 vezes, junto com os representantes do atleta, os representantes brasileiros, que por curiosidade são os mesmos representantes do Everton Ribeiro, por exemplo. São agentes que têm uma boa relação com o Flamengo já há muito tempo. Mas enfim, é questão de tempo. Para mim é uma contratação assim, muito de impacto. Óbvio que o Flamengo tentou a liberação imediata junto ao Arsenal. O José Boto conversou com o Arteta, técnico do Arsenal, mas não teve jeito, ele não mudou de ideia. A estratégia do Flamengo após a assinatura de pré-contrato, voltar a conversar com o Arsenal para tentar uma liberação. O não, o Flamengo entende que já tem, vai tentar novamente. O máximo que vai acontecer é ter o jogador a partir do meio do ano, repito, antes do Super Mundial. E um fato que chamou a atenção do próprio Jorginho, pelo menos ele mencionou isso nas reuniões,
opiniões, jogadores com muito peso na Europa topando jogar no Flamengo. Isso encheu os olhos dele, porque ele falou assim, algo de bom tem. Aí ele citou o Danilo e tal, Alexandro recentemente. E é isso, né? Bons jogadores vão chamar bons jogadores. A gente vê o caso do Neymar lá no Santos, que a gente sempre comenta aqui. Vários jogadores vão querer jogar no Santos agora por conta do Neymar. E no caso do Flamengo, tem jogadores de peso aí. Alexandro, o Jorginho chegando agora, pra mim, é um baita jogador. Então, parabéns à diretoria do Flamengo se de fato concretizar essa contratação. É claro que sempre o torcedor quer que o jogador chegue logo, né, Pedrosa? Mas pelo que a gente está entendendo do calendário e da evolução de times, se a gente for parar para pensar, nos últimos anos, qual time jogou de ponta a ponta do ano bem? Não tem. Nenhum. Geralmente são 6 meses ali. O Galo, ano passado... Sim. O Galo, ano passado, fez um primeiro semestre horrível. Sim. E no segundo foi para a final da Copa do Brasil, para a final da Libertadores. Não conseguiu o título, mas é um detalhe. Só um ganha, né? Faz parte. Chegou na final. O Botafogo inicia o ano campeão da Taça Rio, sendo zoado, patinando na fase de grupos da Libertadores. Teve um momento que foi o último colocado. E aí depois... O bico do avião sobe, né? O Flamengo de 19 começa a funcionar porque o Jorge Jesus chega na metade da temporada. O de 2022 também. Mesma Foi coisa. a partir do segundo semestre. Dorival. Do Dorival. Então, assim, a gente começa a entender que você não precisa ser eficaz o ano inteiro. Pro Brasileirão, você tem que estar beliscando. Sim. Né? Tem que estar... Você não pode também... Mas o Brasileirão já começa quase no meio da temporada. Pois é. Abril, Entende? né? Exato, ele já começa quase no meio da temporada. Ele já começa ali em abril, vai terminar no começo de dezembro. Então você coloca o quê? 7 meses de Brasileirão, podemos colocar assim? Que geralmente é um tempo que eu acho considerável. Esse ano vai a 21, né? Por causa do calendário do Super Mundial. E tem outro ponto também, que eu falei, até comentei aqui na base do achismo, que eu duvidaria que o Arteta liberaria o Jorginho. Justamente porque o Arsenal hoje ele vive uma pressão muito grande para ganhar a Premier League. Tá batendo na trave, tá sempre batendo na trave. O Manchester City dominou o futebol inglês durante muito tempo. E esse foi um ano que, por exemplo, o Manchester City caiu de rendimento. O Manchester City está indo mal com o Guardiola. E hoje quem é o líder da Premier League é o Liverpool, que é o outro time que também sempre bate de frente. O Arsenal tá com 50 e o Liverpool com 56. Se eu não me engano, tem 23, 24 rodadas. Então, assim, perder um jogador que tem jogado com uma certa frequência, mesmo que não seja titular, para você também acabar administrando as outras competições, porque o Arsenal tá numa Champions League, tá em outras Copas também da Liga, é muito complicado. Então, assim, é completamente entendível o Arteta não liberar o Jorginho e o Flamengo faz muito bem em assinar esse pré-contrato. E aí, por conta dessa análise que a gente fez, não é tão ruim ele chegar na metade, antes do Mundial ali, não é ruim. Se você pensar em calendário, até no próprio crescimento do jogador, não acho ruim, não. Fernandinha e Pedrosa provavelmente vai concordar comigo também, não tem o menor problema. Estamos falando de um primeiro semestre. Quais são os principais desafios do Flamengo no primeiro semestre? O início do Campeonato Brasileiro, que começa ali em abril, tem o início da Copa do Brasil e o início da Libertadores. Para esses inícios, o Flamengo não tem um bom elenco, não consegue dar conta. E outra, ele ainda tem um lado positivo, porque a não vinda do Jorginho agora dá a oportunidade de alguns jovens ganharem chance. Por exemplo, o Pablo Lúcio, que é um jogador que o Felipe Luiz é apaixonado, joga na mesma posição que o Jorginho. Eu não vejo nenhum problema. Óbvio, o ideal era ele vir agora, sem sombra de dúvida. Tanto é que o Flamengo tentou. E a principal justificativa do Arteta foi: eu já tenho muitos jogadores lesionados, não tem como eu liberar mais um, e eu não tenho tempo para contratar outro jogador. Não tem como eu liberar agora. Então eu entendo o Arteta, entendo o Arsenal, entendo o Flamengo em tentar. Agora, ele vir no meio da temporada, não tem o menor problema. Vamos pegar 2019? Felipe Luiz chegou no meio do ano, Rafinha chegou no meio do ano, Pablo Mari chegou no meio do ano, Gerson chegou no meio do ano e o Jorge Jesus chegou no meio do ano. Repito, o cenário ideal, ele vir logo. Mas já que não deu, estamos falando de um jogador, gente, alto nível. Não vejo o menor problema esperar 3, 4 meses. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí neste final de semana o time do Botafogo por 3-1 na final da Supercopa, né? E aí Bruno Henrique e Arrascaeta se consagraram aí os maiores vencedores da história do Flamengo, né? Com muitos troféus, né? E o Flamengo já se prepara para sábado enfrentar o time do Fluminense, né? Vamos ver aí que já nesse sábado o Flamengo enfrenta o time do Fluminense. O Flamengo, né? O Bruno Henrique, que
muitos dizem que é o pai do Botafogo, né? Sempre o Bruno Henrique ali colocando o Botafogo no seu devido lugar. O Botafogo que não tem chances contra o Flamengo quando o Bruno Henrique está em campo, né? Dessa vez o Bruno Henrique deu uma segurada nas comemorações, não fez aquele choro, né? Não chorou nem nada, não fez aquele chororô, aquele símbolo do chororô. Mas tá aí, se consagrou campeão, Flamengo aí, Bruno Henrique e Arrascaeta entrando nas prateleiras aí dos mais vitoriosos da história do Flamengo, né? Os caras que estão aí muito à frente de grandes jogadores aí. Na minha opinião, os caras já se tornaram ídolo do time do Flamengo, por tudo que já conquistaram, por tudo que já passaram no time do Flamengo, e aí se consagrando ídolo. Mas e aí, o que vocês acham aí o que vocês acharam aí da entrevista coletiva do Bruno Henrique juntamente com a Arrascaeta? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.